começando sorrindo para a vida com a graça de Deus, crendo na ressurreição. Hoje é dia de nós refletirmos a vida nova que conquistamos em Cristo. Então, que esta vida nova, através da programação da Canção Nova, das celebrações das Santas Missas que acontecem em tantos lugares do Brasil e do mundo, possam nos fazer renascer para a fé, renascer para a vida, na fé em Cristo Jesus. Então que você tenha um bom dia hoje, um dia de refletir, um dia santo de guarda, um dia onde você possa ter o seu encontro com esse Jesus vivo e ressuscitado. Ele quer te dar uma vida nova, Ele quer trazer você para esta vida nova. Então abra o seu coração, não fique na tristeza. A tristeza já matou a muitos, diz a palavra de Deus, mas Jesus quer te resgatar da tristeza, da lágrima. Não que você não deva chorar de saudades, não que você não deva chorar porque você amou, mas que você possa encontrar a alegria e a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. E aí ter forças para sorrir para a vida. Hoje aqui no nosso programa, Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova, na missão de São Paulo, né, Padre? Graças a Deus, Adriano, muito feliz de poder estar aqui nessa manhã linda, nesse dia tão especial. Quero saudar você, toda a nossa bancada maravilhosa, né, os nossos irmãos, a Miriam também, né, que satisfação encontrar a Miriam aqui. No meu noviciado, não é? Quando eu a conheci, ela era criança, viu, gente? Meu padre foi meu catequista. Isso, justamente, né? Tive a oportunidade de catequizar Padre, a Miriam. Eu conheci a Miriam antes aqui. de nascer. Olha, sério? Na missão de Londrina, foi onde ela foi gestada e a gente acompanhou, mesmo. Nasceu, foi pra gente cuidar. Indiretamente eu devo ter acompanhado, porque eu sou de Londrina, viu? E eu frequentava a Canção Nova lá, né? Que legal, mas que satisfação encontrá-la, não é? Encontrar os irmãos. E um ótimo dia também a quem nos acompanha, não é? Pela TV Canção Nova. Hoje um dia muito especial, como a Adriana já bem disse, um dia de preceito, um dia de nós enfatizarmos a nossa crença na ressurreição. Gente, não é como a Adriana bem disse, um dia de tristeza. Claro, saudade faz parte do itinerário humano, saudade é até um sintoma positivo em alguns aspectos, como diz o pai da Miriam, né? Se chorei por saudade, Diácono Nelson Correia, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E a saudade é um sintoma positivo, até mesmo o luto que a gente vive diante de alguém que a gente perde é algo positivo. A gente tem que, claro, encontrar instrumentais inteligentes, sábios, para que a gente elabore com mais assertividade esse luto e para que ele concorra também ao nosso favor e não contra a nossa vida e a saudabilidade do nosso coração. E aqui do nosso lado, Diego. Tudo bom, Diego Contiero? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui mais uma manhã, estar podendo rezar. Esse dia realmente tão especial. Até estava comentando, é engraçado como as coisas vão acontecendo e Deus vai falando, né? A Canção Nova passou por um momento, ainda está passando, né? Por um momento de luto, mas uma sequência, né? Primeiro foi a morte do tio Zezinho, logo após seu sogro, logo após o Tiago, né? E agora nós perdemos com grande pesar, com grande tristeza, mas com a certeza de um céu, né? O Samuelzinho. Eu lembrei que a última vez que eu estava aqui no Sorrindo para a Vida, quem estava trabalhando no áudio era o Samuel. E ele veio e eu não tive muito tempo para conversar com ele, para a gente partilhar um pouco, né? Isso me veio na cabeça e tal, e eu comecei a pensar, poxa, quantas pessoas em casa, nesse dia, podem se martirizar por aquele ente querido que se foi, que Deus recolheu, e ela não teve esse tempo, né, para se familiarizar, esse tempo para conviver com essa pessoa que era tão amada, não teve tempo para expressar, né, todo o amor que ela sentia pelo outro. E eu vim aqui também para dizer que eu como colaborador dessa obra, também tenho esse sentimento por todos esses que passaram pela nossa vida, que ajudaram a construir a Canção Nova e também nos ajudam a nos construir, né? Que Deus abençoe a família do Samuel, que Deus conforte a família e a família de tantos que hoje sentem, ou ainda mais forte, a falta dos seus entes queridos. E o André Alves, que tem uma música linda, né? Exatamente fruto de uma experiência sua, né? De convivência com um amigo. Com a perda de um amigo, né? Perda para essa vida, né? Ganho para outra. Mas nessa a gente sente que perdeu, né? Com
Com certeza, e hoje é o dia da gente, é o dia da saudade, né? É o dia da gente lembrar das pessoas que são tantas lembranças, né? São tantos momentos, até como diz essa música, né? Mas a gente lembrar que a certeza é da eternidade, na alma fica a esperança, né? Dessa certeza, é isso que nos consola, é isso que nos mantém, que sustenta. Essa foi sua experiência que virou canção, né? Canção. Coisa linda. Miriam, bom dia. Bom dia, Adriana. Miriam D'Angelo, filha do diácono Nelsinho e da Márcia. A própria. Mas é isso mesmo, né, gente? Nesse dia de finados a gente se reúne para fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é rezar, que é pedir para Deus alcançar as nossas preces e rezar pelos entes falecidos, né? Quantas pessoas estão lá no purgatório precisando da sua oração? Quantas almas do purgatório precisam simplesmente da sua oração? Passar na Porta Santa para essa pessoa durante esse ano todo que a gente teve, que está quase acabando, ainda dá tempo, gente, né? Até dia 13 de novembro é o Ano Santo e você pode passar na Porta Santa pedindo a indulgência plenária por uma alma de um parente, de um amigo seu que já faleceu. Isso é uma obra de caridade, né? Que o Papa Francisco tanto nos ensina. Mas, falando aqui do programa, você pode participar conosco aqui pelas redes sociais, deixar seu pedido de oração, pedir oração aqui pra gente também. Pelo Twitter você participa, twitter.com/sorrindopravida. Você deixa aqui seu comentário e seu pedido de oração. No Facebook é facebook.com/sorrindopravidacn ou manda seu e-mail também, que é o e-mail é sorrindopravida@gmail.com. Tá joia? Aí você deixa aqui o seu e-mail pra gente, deixando seu pedido de oração, fazendo a sua participação conosco nessa manhã. Obrigado, Miriam. Padre Adriano, este ano da misericórdia é um ano onde todos os dias são dias de se lucrar as indulgências plenárias, claro. Porque é um ano extraordinário da misericórdia, um ano jubilar. Claro. Então existem as práticas que nós devemos fazer, que é a confissão, não estar em pecado mortal, estado de graça, ir a um santuário ou igreja que esteja com a porta santa, claro. Para passar por ela, rezar pelo Papa e também comungar, né, participar da celebração eucarística e assim lucrarmos a indulgência plenária para nós ou para um falecido, conhecido, amigo da família. Eu esse ano fiz uma lista e fui passando um por um e todas as vezes. Depois acabou minha lista, eu continuei falando para quem o mais esquecido, aquele último que está lá no último banquinho do purgatório, e assim eu fui fazendo. Mas todos os anos, no dia de finados, nós temos a graça de lucrar a indulgência plenária para as almas. Purgatório, para um ente falecido. Adriana, é interessante você e a Miriam tocarem nisso. Eu trouxe até aqui para instruir quem nos acompanha a bula chamada Enter Indulgentiarum, no número 13, que é uma orientação da igreja sobre isso, diz a seguinte coisa: no dia de finados, aos que visitarem o cemitério e rezarem pelos defuntos, concede-se a indulgência plenária só aplicável aos defuntos. Diariamente, claro, a bula está dizendo que com as condições costumeiras, como a Adriana bem falou, você vai confessar ou ter confessado por esses dias e está em estado de graça, você vai comungar hoje e você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pelas intenções do Santo Padre e vai ao cemitério rezar pelas almas do purgatório ou para um fiel específico, um falecido específico que você conheça, quem sabe um familiar, pedindo a indulgência plenária para essa pessoa. É uma graça muito especial que você pode e é convidado a lucrar nesse dia por essa pessoa, sobretudo por aquela pessoa, essas almas que estão no purgatório, porque a indulgência, como nós bem sabemos, é o perdão, a remissão da pena temporal. A confissão é o perdão da culpa, é o perdão daquela culpa de ter ofendido a Deus, só que ficam ainda as penas temporais e a indulgência vem justamente cancelar, agir nessa realidade, que são as penas temporais. Então não perca tempo, tem a Porta Santa e tem também essa graça de dar indulgência plenária para os defuntos, como diz aqui, a Enter Indulgentiarum, de maneira especial, do dia 1º ao 8 de novembro, você pode rezar pelos defuntos dessa forma que o padre falou e lucrar a indulgência plenária por eles. E como a Porta Santa estará aberta até o dia 13, aqui no Brasil, né, e em outras partes do mundo, exceto em Roma, que ficará aberta até o dia 20, né, você pode ainda, até o dia 13, passar pela Porta Santa, rezar pelos seus entes queridos, você pode
dar o céu para aqueles. Pense, ao lucrar a indulgência plenária, a alma que está no purgatório vai direto para o céu. Então dê o céu para aqueles que você ama, dê o céu para os seus conhecidos, falecidos, dê o céu para aquelas pessoas que já partiram e talvez você diga, não tem mais nada que eu possa fazer. Tem sim, dê o céu para elas. Aproveite, são os últimos dias do ano santo da misericórdia, um ano da graça de Deus. É uma graça muito grande. Adriana, eu quero até exortar, incentivar você que nos acompanha como sacerdote, não é em consonância com o ensinamento da igreja. Gente, nós não temos noção da graça que a igreja, que foi sendo ensinada pelo Espírito Santo, no Evangelho de João, capítulo 16, se eu não me engano, versículo 11 ou 12, Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para vos ensinar, disse aos discípulos, antes de morrer e ressuscitar, mas vocês ainda não estão preparados, mas o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai ensinar-vos todas as coisas. Então, a igreja foi aprendendo ao longo dos séculos, desde o início da igreja, os primeiros séculos tem essa tradição linda, como depositária dos méritos dos santos, de Cristo, ela dispensa também esses mesmos méritos para a nossa salvação e para a salvação daqueles que estão, quem sabe, nesse estado de purgação, né, que é o purgatório, para conquistarem a graça do céu, da visão beatífica de Deus, como dizia Santo Tomás de Aquino. Tem aqui a frase do Papa, na sua reflexão do Ângelus, nesse dia 30, do dia 30 de outubro, que ele diz assim: Jesus não se detém nas aparências, mas olha o coração. Vou repetir, Jesus não se detém nas aparências, mas olha o coração. Jesus, ele não quer saber, né, Padre, qual a roupa que eu estou vestindo, o que eu estou colocando neste corpo mortal, né? Naquilo que eu falo da boca para fora. Jesus está interessado na intenção do meu coração. Qual a intenção do meu coração quando eu tomo uma atitude? Qual a intenção do meu coração quando eu coloco uma roupa? Qual a intenção do meu coração quando eu me dirijo a alguém? Se é o amor, com certeza estarei justificada. Então, não faça nada na sua vida sem o amor. Eu digo que é um desafio diário, fazer tudo por amor e com amor. E assim a gente faz tudo com Deus, porque já dizia São João, Deus é amor. Porque Deus, como diz o Papa, Ele não vai se deter nas aparências. Não adianta ter fachada, querer esconder. O importante é a autenticidade do coração. Então vou repetir a frase do Papa, Jesus não se detém nas aparências, mas olha o coração. Então hoje com o coração muito aberto, hoje com o coração voltado para Deus, nós queremos convidar você a se abrir a esta graça da fé em Cristo Jesus, a fé que nos salva e que nos dá a vida verdadeira que vem da ressurreição dos mortos. Então vamos crer na ressurreição, crer na vida nova. Vamos rezar preparando o nosso coração. O Padre Adriano separou um pequeno trechinho para nós refletirmos, que está no Evangelho, escrito por São João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele também vai pegar umas outras passagens para nos ajudar a compreender melhor, mas a principal que nós vamos trabalhar hoje é do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Se você tem motivos para chorar, hoje, com certeza, através da programação da Canção Nova, através das celebrações da Santa Missa, você vai encontrar motivos para ter fé, esperança e alegria. Amém. Vamos começar cantando, então, já tendo essa consciência de que Deus não é indiferente à nossa dor, Deus não é indiferente ao que a gente passa hoje. Deus te vê, não é indiferente à minha dor. Deus me entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, Deus te vê, não é indiferente à tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos
pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Quero convidar você que está em casa, nós aqui também, a cantarmos mais uma vez o refrão dessa canção, porque muitas vezes na vida da gente a gente corre o risco de conjugar felicidade com ausência de problema, com ausência de perda. E eu posso dizer com muita propriedade, porque eu já escrevi 3 livros sobre felicidade, não é? Sobre a perspectiva cristã. E felicidade não é ausência de perda, não é ausência de problema, não é ausência de dor. Pelo contrário, felicidade é a maturidade e a sabedoria que você tem para administrar tudo isso e se tornar uma pessoa melhor, mesmo apesar dessas realidades que muitas vezes visitam a nossa vida. Ele quer me fazer feliz. Cante na primeira pessoa isso, com fé, com coragem. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer me fazer feliz. Solta a voz, cante isso. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Jesus disse então: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Mais uma vez, quero ler com toda a ênfase que essa palavra possui, a propriedade. Você sabe que esse é o contexto no qual Jesus chega após o seu amigo Lázaro ter morrido, e ele conversa com as irmãs, Marta e Maria, e depois daquele diálogo, uma das irmãs diz: Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitar Lázaro no último dia, na ressurreição do último dia. E Jesus responde de maneira enfática, imperativa. Jesus disse então: Eu sou. Essa palavra eu sou, no contexto hebraico, no contexto judeu da época de Jesus, como judeu que ele era uma afirmação, perdoe o termo, tanto quanto petulante, porque só Deus, o nome de Deus era eu sou, Yahvé, eu sou. Então quando Jesus afirma eu sou, ele está se fazendo igual a Deus, porque de fato ele é Deus, ele era Deus, verdadeiro homem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Gente, que palavra fantástica. Que palavra fantástica que inaugura um horizonte de esperança muito grande no nosso coração. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, não experimentará a morte. E Jesus, ele tocou em um tema que é muito complexo, é um tabu, até hoje a morte é um tabu, gente. Falta uma educação, até mesmo para as nossas crianças, para aprenderem a lidar com a morte, porque a morte faz parte da vida, mas a morte é o maior limite humano. Existe um grande estudioso chamado Ernest Becker, que afirmou que todo ser humano traz inconscientemente uma necessidade vital de ser grandioso, de ser notado, de se sentir importante. Então, nesse sentido, a finitude da vida é inaceitável, porque todo mundo caminha para o apogeu, para essa grandiosidade, todo mundo quer deixar sua marca na história, todo mundo quer ser reconhecido. Então, como você caminhar para uma transformação tão intensa, tão irreversível, humanamente falando, materialmente falando, como a morte? Ela é um tabu, a nossa sociedade, eu quero falar sobre isso hoje, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse fenômeno natural e presente que é a morte. Mas nós ouvimos Jesus falar: eu sou a ressurreição e a vida.
E eu vou ser sincero para você, como padre e como gente, que atrás de um sacerdote, atrás de um cantor, atrás de uma missionária, tem um ser humano que também tem uma história, que também tem um sogro que faleceu há pouco tempo, não é? Que tem um amigo que faleceu há pouco tempo, eu não sei há quanto tempo, né? O André disse ali do seu amigo, mas todos nós temos a nossa história. E se nós fôssemos, gente, só razão, as coisas seriam tão mais fáceis, né? Tudo bem, chega o sacerdote e diz para você, olha, acredite na ressurreição, essa pessoa transformou-se, ela está num outro estado, ela está com Deus. Se fosse só razão, se nós fôssemos apenas razão, você falaria, tudo bem, o padre me explicou, agora está tudo certo. Mas não é assim, né? Nós somos emoção, nós somos compostos também por emoção, nós amamos, nós nos apegamos positiva e negativamente, as pessoas nos marcam, nós marcamos as pessoas. Então, se tudo estivesse aqui, gente, as equações seriam mais facilmente realizáveis, mas o problema é que tem essa dimensão também. E claro que o coração é uma figura de linguagem, né, que tudo começa no cérebro, mas nós, quando nós apontamos para o coração, nós dizemos e entendemos que nós amamos, e quem ama sofre, e quem não ama é infeliz. Olha o dilema humano. Isolar-se é sentido uma equação que vai gerar tristeza, vai gerar muitas realidades aí indigestas, mas amar também comporta a dor de um dia perder, a dor de um dia ter que se despedir, e a gente não é só razão. Eu estava me lembrando hoje cedo, eu sou de uma família que tem muitas mulheres, então desde criança eu aprendi a lidar muito com as mulheres, muitas primas, 2 irmãs, eu sou caçula, minha mãe, meu pai viajava, e eu tinha um único primo do lado do meu pai, do lado da família do meu pai, dos Andonás, não é? E meu primo com 29 anos, a família do meu pai são caminhoneiros, né? E meu primo também desde criança gostava de caminhão e queria dirigir, tinha um sonho de viajar. Eu também dirijo caminhão desde novo, na família de caminhoneiros, o homem que não aprende a dirigir caminhão desde novo é uma desonra. Verdade. Então eu dirijo e gosto também, mas eu não, vocês perceberam, né, que minha vocação é outra. Você vai dirigir o caminhão para o céu, né? Claro, eu até dirijo quando eu vou de férias, eu gosto, né? Eu gosto muito das minhas origens, das minhas raízes, mas eu sempre fui diferente, eu sempre gostei mais de ler, de estudar. E o meu primo, desde novo, gostava da boleia do caminhão. Enfim, no ano de 2006, eu já estava na Canção Nova, eu era seminarista, fazia filosofia, estava fazendo a faculdade de filosofia, e o meu primo, nós somos do Paraná, veio com o caminhão, seu caminhão, para fazer uma entrega no Rio de Janeiro. Muito comum, São Paulo e Rio de Janeiro são as grandes praças, né, para tudo no Brasil. E o meu primo, justamente ali em Lavrinhas, onde eu fiz o meu noviciado, né, onde é hoje discipulado. Hoje, aliás, o pré-discipulado da Canção Nova é em Lavrinhas, uma casa fantástica, uma casa antiga salesiana que está conosco, já sob a nossa administração há alguns anos, onde a Miriam morou, não é? Onde eu também morei. E o meu primo, indo para lá, sofreu um acidente justamente em cima da ponte do rio Paraíba, que é o rio onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e ele muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Tinha um orgulho muito grande de ter um primo, que até então não era padre, mas que ia ser padre, e ele era muito animado, muito alegre. Sofreu um acidente, né? Uma carreta bateu sobre o caminhão dele, e ele caiu naquela ponte, acho que deve ter ali uns 6, 7 metros de altura, com o caminhão no rio, né, nas pedras, e o óbito foi quase que instantâneo, né? Porque imagina, ele caiu, a carga, o caminhão caíram todos sobre ele também. E como a minha família estava toda no Paraná, eu era o único que estava aqui, e eu fui fazer as vezes, claro, aqui a 18 quilômetros daqui, fui ao IML reconhecer o corpo, e mesmo sendo bem mais jovem, que hoje eu ainda sou jovem, mas na época, né, são 10 anos, né, 2006, abril de 2006, era a Semana Santa, me recordo, eu mesmo sendo jovem tive que ir, fui ao IML, fui comprar a última roupa dele, e para que ele fosse no caixão levado para o Paraná, né, o seu corpo fosse levado para o Paraná, e eu fiz tudo isso. E como dói, não é, gente? Um primo que eu amo muito, que eu até hoje trago essa memória tão bonita no coração dele, tínhamos uma amizade muito bonita, apesar dele ser um pouco mais velho que eu, na época eu era bem mais novo, e foi muito marcante essa experiência, e de ligar para minha tia, e a minha mãe tem uma dificuldade muito grande, porque imagina, né? Você que é mãe, você entende, perder um filho nessas circunstâncias, filho jovem com uma filha, ele tem uma filha, né? Fantástica, que é a Patrícia, que mora lá no Paraná também, e a minha tia perguntando, é verdade? E eu tive que falar, olha, eu acabei de sair do IML, né? Acabei de ver o corpo, e é verdade, aconteceu.
Infelizmente, o óbito aconteceu, ele veio a morrer, e foi muito, eu sofri muito, chorei muito, né? Quem ama chora, não tem jeito. E, claro, racionalmente existe até um estudioso, se eu não me engano, alemão ou suíço, que elabora as 5 reações costumeiras em um dos seus livros, no qual ele fala sobre a morte, ela, aliás, é uma mulher, sobre as reações comuns que a gente tem diante da morte. Primeiro é a negação, depois é a busca de justificativa, de entender. E eu fui como um caminhoneiro também, não é? Me considero um caminhoneiro, cresci nesse meio e sei dirigir. Fui tentando entender o que aconteceu. Mas por que essa carreta bateu? O que aconteceu? Ele dormiu? Quem freou? Quem acelerou? A nossa mente vai tentando entender, não é? Mas o coração, emocionalmente falando, está sob aquele baque, né? Demora para você absorver. E eu fui com o caixão, o corpo dele, com o pessoal da funerária, daqui até o Paraná, até a cidade onde a minha tia mora, né, os seus pais, que é Londrina, no norte do Paraná, são daqui de Cachoeira Paulista, quase 800 quilômetros lá, Lorena, né, onde foi todo esse processo. E eu me recordo, eu ali naquele carro, olhando aquele caixão, não é? Você fica remediado, você fica ali anestesiado, não é? Como foi duro para mim, ele foi um golpe do destino, apesar de não ser o meu irmão, mas era o único homem ali com o qual, né, eu tinha, claro, minhas primas são maravilhosas, mas é diferente, né? O primo quer brincar com o primo, quer crescer com o primo, é natural. E eu tinha também ele como uma pessoa de muita referência, uma pessoa alegre. Nunca ouvi com ele até a tristeza saltava de alegria. Uma pessoa muito animada, muito alegre. Mas enfim, veio a acontecer. E eu fui para lá e tive que ir ali no velório, como único da família, no seminário mais religioso, ainda conduzir. E o padre que foi fazer as exéquias, muito amigo, mas também muito envolvido com a família, não conseguiu falar tanto, pediu para que eu falasse ainda na homilia ali, e eu falei, na homilia não, no ritual das exéquias eu falei sobre ele, falei sobre o sentido que eu estava extraindo, né? Ele tão devoto de Nossa Senhora, e foi justamente no rio onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora que ele partiu desse mundo. Mas tudo bem, a minha razão entendeu e eu busquei justificativas, mas emocionalmente, como eu precisei trabalhar aquele luto, gente. Como quem sabe você que nos acompanha agora, que perdeu alguém que você amava. Você que perdeu seu filho, sua filha, você que perdeu seu esposo, sua esposa, seu pai, a sua mãe. Que sensação, não é? Que rompimento do ponto de vista psíquico também, quando o ser humano perde o próprio pai, perde a própria mãe. É um pedaço dele que morre, um pedaço da sua origem, da sua raiz que vai, não é? Que se parte dessa terra, ou o pai e a mãe que enterram o próprio filho. Como é difícil. Mas filho, filha, eu preciso dizer para você, porque eu também já passei por isso, né? E eu faço questão de dizer, para você ver que nós que estamos aqui, somos de carne e osso como você, estamos vivendo, né? Interessante, né? Intrigante, sábado, o pai do Glaucio, que é um missionário da Canção Nova em São Paulo, eu sou o responsável hoje local pela Canção Nova em São Paulo, que é uma casa grande, a segunda maior casa da Canção Nova, e o Glaucio, que mora comigo, que é um missionário, tinha o seu pai doente, seu pai faleceu no sábado, e eu, mesmo estando na correria lá em São Paulo, eu fiz questão de ir até a cidade dele, que é Resende, aqui no começo do estado do Rio de Janeiro, para celebrar a missa de corpo presente do pai, seu Manuel, né, de saudosa memória. Fui presidir a missa de corpo presente, voltei para São Paulo, tarde, cheguei em São Paulo tarde, no sábado. Domingo, acordei, a primeira notícia foi do falecimento do Samuel também. Nós, como o Diego bem disse, estamos sofridos também. Perdemos o Samuel, um jovem que eu conhecia, que todo mundo na Canção Nova admirava, uma pessoa fantástica, que buscava a santidade, que buscava testemunhar, uma pessoa simples. E perdemos o seminarista Tiago, perdemos o tio Zezinho, também caminhoneiro como eu, e como a minha família. Enfim, nós também sentimos, gente, nós também passamos por isso. Eu sou muito honesto em dizer que a gente também chora, eu também choro, não é? Às vezes a gente vê, né, os padres falando e trazendo argumentos tão bem elaborados racionalmente. É importante a gente entender aqui, mas as coisas mais difíceis de serem digeridas é aqui no coração. E é a graça de Deus que vai nos ajudando, gente. É a graça de Deus que vai nos ajudando. E eu tenho certeza que você que nos acompanha já experienciou alguma forma de perda na tua vida. E como eu dizia no início, lendo essa palavra de Jesus, é isso que nos conforta, gente. No fundo, é a fé que nos conforta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. É essa fé que vai nos confortar. Diante da perda do meu primo, que eu tanto amo,
e também vendo o sofrimento da minha tia, de toda a família. Era a fé que me consolava. Saber que ele passou por essa transformação e estava com Deus, saber que ele continua vivo na sua filha, através do temperamento, que é igualzinho, através do jeito, através das coisas bonitas que ele deixou. É uma maneira da pessoa permanecer, não é? Quando teu pai morre, por exemplo, ele continua vivo. Eu não estou falando nenhuma alusão à reencarnação, não é isso. Mas ele continua vivo em você, através da memória que fica dentro de você, através do temperamento, através do jeito, das feições. Quando eu olho para o meu pai, por exemplo, eu vejo meu pai é vivo, graças a Deus, superou um câncer. Ontem, se eu não me engano, fazia 2 anos da cirurgia, câncer dificílimo, e como nós nos unimos como família para rezar por ele na época, foi justamente nessa época de novembro, não é, que ele viveu essa enfermidade. Mas eu vejo que eu tenho o jeito do meu pai, até o jeito de coçar a cabeça é igual ao do meu pai. O jeito de brincar, o jeito de se comunicar, eles ficam na gente. O dia que ele partir desse mundo, ele vai ficar em mim, ele vai permanecer. É bonito contemplar isso, saber conservar essa memória. E é a fé que nos sustenta. Eu digo para você, você pode buscar todas as explicações racionais possíveis e imaginárias, mas no fundo é a fé que vai te sustentar. E é a fé que vai fazer a linguagem das suas emoções encontrarem uma resposta plausível, que na linguagem da racionalidade, né, são 2 mundos diversos. Thomas Merton, um grande mestre da espiritualidade, dizia que não existe distância maior do que aquela que há entre a mente e o coração. A cabeça tem uma linguagem, a cognição tem uma maneira de processar as informações, o coração tem outra. E é no coração que a gente sente, não é? A perda de quem a gente ama. E como eu dizia no início, infelizmente nós não somos educados para lidar com a morte, gente. A morte é um tabu na nossa época. Você já percebeu que as pessoas não falam muito sobre isso? Esses dias eu estava fazendo uma homilia e eu perguntei para os meus interlocutores ali, para as pessoas que estavam comigo, eu acho até que foi pela Canção Nova. Eu presido sempre as missas nas segundas à noite, não é? Lá em São Paulo, que são transmitidas pela TV Canção Nova, 7h30. E eu falei sobre a morte. Eu perguntava, você está pronto se hoje fosse o seu dia? Aí uma pessoa me disse, ai padre, não fica falando sobre esses temas não, né? Eu perguntei, você não vai morrer não? Ah, eu vou, mas eu nem penso nisso. Aí que está o problema, né? Eu nem penso nisso. O dia que chegar a morte, a pessoa está despreparada, não está na graça de Deus. Tem que pensar assim. A gente tem que introduzir, olha, eu incentivo você, pai e mãe, converse com seu filho sobre a morte. Leve o seu filho no velório, sim, de alguém que é importante para vocês e que morreu. Ai, padre, vai traumatizar. Traumatizar. É verdade. A morte faz parte da vida. Nós somos impotentes, nós somos finitos, nós precisamos ser educados para lidar com isso. Você pode perceber que a indústria que mais cresce na atualidade é a indústria da cosmética, porque o desejo de postergar a vida e a juventude é infinito e constante no nosso tempo, e essa é uma maneira inconsciente das pessoas expressarem a inabilidade que elas têm para lidarem com a própria finitude. Não adianta, você pode postergar colocando botox no olho, no nariz, na testa, onde for, mas vai chegar uma hora que você vai morrer. E hoje nós estamos na única era da história, nós ocidentais, na qual os jovens estão sendo mais valorizados, uma das poucas eras, né, sobretudo a partir da metade do século XX para cá, que os jovens estão sendo mais valorizados que os anciãos. Você vê na cultura oriental até hoje, ter cabelo branco é sinal de sabedoria, de respeito. Na cultura árabe, na cultura oriental, chinesa, por exemplo, japonesa, o respeito que eles têm pelos mais velhos. Agora, na cultura ocidental, você pode ver os grandes milionários do nosso tempo. Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, é um jovem. Tantos outros, não é? Os jovens estão no protagonismo, o que é bonito, interessante. Os jovens também não podem ser vilipendiados do ponto de vista do mercado de trabalho. Contudo, isso não pode mudar a nossa mentalidade a ponto da gente desprezar os sinais do envelhecimento, desprezar a finitude humana que é presente em todos e cada um de nós. A finitude está presente em você, você não pode lutar contra ela. Claro, ajuda, né, a sua aparência, dá uma ajudada, cuida de você. Mas filho, não adianta você querer postergar o envelhecimento. Não adianta você ser inábil e imaturo para lidar com a sua finitude, que chega uma hora que não dá para postergar. E não existe fonte da juventude, viu? Tem gente que gasta milhões com plásticos, com tantas coisas e vai morrer do mesmo jeito.
Esse dinheiro você poderia, claro, cuide de você, mas tanto dinheiro que você está investindo, às vezes numa busca pela fonte da juventude, você poderia estar ajudando alguém, poderia estar comprando algo que faça bem para as pessoas, investindo numa obra de caridade, ajudando a Canção Nova também, por que não? A gente precisa tanto para evangelizar. Às vezes você não pode levar essa palavra todo dia às pessoas, mas nós podemos, nós precisamos manter essa obra. Enfim, é preciso pensar, e é preciso, gente, nós termos uma educação para lidar com a morte. E me perdoe, parece até uma dialética, um contrassenso, mas a gente precisa ter uma educação para a impotência, para aceitar a nossa impotência. Porque imagina, você casado, teu esposo uma doença terminal, você chega lá na UTI, olha para ele e fala assim: não morre senão eu te mato. Resolve. Se for a hora dele morrer, filha, não tem o que você faça, não tem o que eu faça. Imagina você, eu já disse isso aqui a última vez que eu vim, você olhar para o espelho, teu cabelo caindo, você olhar para o espelho e falar assim: não cai cabelo, não cai mais. Vai resolver? Não tem jeito. Claro, você pode fazer ali um aplique, um implante, mas vai chegar uma hora que não adianta. É preciso saber lidar com a impotência. Eu não sou Deus, eu não sou soberano, eu sou impotente, eu sou mortal, eu sou humano. E o que traz a felicidade, gente, não é acúmulo de coisas, não. Não é só dinheiro, não. Felicidade, no meu ponto de vista, é uma equação que acontece a partir dos aprendizados que a vida te dá e da maturidade que você consegue ter diante do que você ganha e diante do que você perde. Não existe felicidade sem maturidade humana. Eu escrevi isso nos meus 3 livros, Curar-se para Ser Feliz, que está aqui, Conquistando a Liberdade Interior e Construindo a Felicidade. É o pressuposto, claro, de maneiras diferentes, mas que fundamenta a minha literatura. Não existe felicidade sem maturidade. Felicidade não é ausência de problema, felicidade não é ausência de espinha, felicidade não é ausência de gordura, não é aparência perfeita. Quanta gente se matando para ter o corpo perfeito, mas não entende que é importante cuidar do corpo, mas não é só isso. Esse corpo vai passar, esse corpo é finito. E a nossa esperança precisa estar naquilo que não passa, naquele que disse hoje para nós: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não vou abrir, mas a título de compreensão, eu acho que hoje é um dia que pede uma fundamentação um tanto quanto mais profunda. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos diz claramente que a morte entrou no mundo por causa do pecado. A morte é uma condição que nos atesta que somos pecadores. Claro, há um fundo metafórico na história do pecado original, Adão, Eva, mas é uma intuição de fundo que o autor sagrado está nos expressando e dizendo: olha, alguma coisa está errada, nossa natureza decaiu, nós pecamos. E o salário do pecado, Romanos 6, 23, é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E nós lidamos com essa condição de temporalidade. Mas mesmo nessa condição finita, na temporalidade, nós conseguimos já construir uma ponte com a eternidade através da nossa fé e através da vivência daquilo que a fé nos propõe. Como está preparado para viver, para morrer bem, padre? Morre bem quem vive bem. Quem está preparado para morrer bem, viva bem. Faço para você a pergunta que eu fiz esses dias atrás na homilia: se você morresse hoje, você está preparado? Ai, padre, não fala isso. Falo sim. Essa é uma condição. 2 certezas que nós temos quando nós nascemos. A primeira é que Deus nos ama e a segunda é que nós vamos morrer. Um dia, não tem jeito. Todos nós aqui nessa bancada, viu, gente? E quem nos acompanha também. Para morrer basta estar vivo. Os mais jovens e os mais experientes, não é? Todos vão. Nunca diga para uma mulher, as mais velhas, os mais experientes. Aprendi com as minhas irmãs, tá vendo? Aprendizado que eu tive criado com as meninas. Mas todos vamos morrer. E se fosse hoje o dia da sua travessia, filho, filha? Você perdoou quem você precisa perdoar? Você disse o que você precisava dizer? Porque nós somos tão complexos, não é? Nós não dizemos muitas vezes que amamos quando as pessoas estão vivas, e quando elas estão mortas no caixão, nós nos debruçamos e gritamos aos berros: eu te amo. Nós não damos muitas vezes uma bala para o nosso pai, mas quando ele está no caixão a gente enche de flores. Será que não está na hora de você acordar, não? Eu acordar? E ver que o momento é hoje, que o amor é uma urgência, e agora... Eu digo para você com toda a autoridade de sacerdote que eu tenho, que a igreja me dá, que Deus me dá: será que não é hora de você acordar hoje e de amar o teu pai, de amar a tua mãe, de dizer para eles o quanto eles são importantes para você, de valorizar a tua esposa, que muitas vezes você trata como uma empregada, quem sabe, que cozinha, que passa, que você não elogia?
de valorizar o teu filho, que pode ter defeito, pode ser lento para algumas coisas, mas é o teu filho e tem virtudes? Será que não está na hora de você mostrar para quem vive com você que você se importa com essas pessoas? Será que não está na hora de você, na hora do jantar e do almoço, começar a falar de coisas boas, ao invés de começar a falar só de conta e de problema? A conta vai passar, filho, filha, mas as pessoas são o importante dessa vida. E caixão não tem gaveta, viu? Não adianta você viver só para ter dinheiro e para pagar a conta, você não vai levar nada. Fica se matando aí, não é? Um dia eu falei para meu pai tinha dificuldade de comprar um carro novo, trabalhou a vida inteira, hoje tem uma condição até razoável, é empresário, tem hoje a sua empresa lá no Paraná, com caminhões também, né, que é uma sina da família, mas tem, e ele não curtia. Aí um dia eu falei para ele, brincando, eu falei, pai, você não quer comprar um carro novo, mas tudo bem, deixa, né, depois os seus genros vão gastar tudo quando você morrer. Passou 2 semanas, ele tinha comprado uma caminhoneta. Usei a palavra certa. Claro, brincando nele, meu pai é muito sarrista, muito alegre, e eu também puxei um pouco disso, gosto de piada, dia e noite, e ele também. Mas enfim, brincando com ele, mas eu fui tentando conscientizá-lo. Claro, ele também quis, ele é uma pessoa inteligente. Mas, pai, você precisa aproveitar, curtir a sua vida também. E não só na dimensão material de ter um carro também, mas na dimensão relacional. Se você morresse hoje, você disse tudo que você precisava dizer para o seu esposo? Depois morre, vai lá aquela coisa, né? A pessoa chorando. Meu esposo é maravilhoso, a gente tem o dom de canonizar quem morreu. Não, diga para a pessoa quanto ela está viva. Você que está brigado com o seu irmão por causa de herança, deixa de ser, me perdoe a palavra, deixa de ser tolo, deixa de ser imaturo, imatura. É hoje. Você pode morrer amanhã ou hoje à noite. Então liga para esse teu irmão ou manda uma mensagem e fala, meu irmão, hoje eu rezei por você. Eu quero viver bem com você, me perdoe, eu te perdoo. Quebra esse orgulho infantil, esse orgulho imaturo. Você que não conversa com seu primo, você que está brigado com seu filho. Eu conheço mães brigadas com o filho, que não conversam há anos. Irmãos brigados com o irmão por causa de herança. Deixa de ser infantil. O que adianta você querer ter a razão o dia que você morrer e estiver num caixão? Essa mágoa, ela vai roubar o teu céu o dia que você morrer, se você não perdoar. Porque no Pai Nosso Jesus nos ensina, perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Última coisa não, eu quero trazer 5 aspectos aqui, 5 passos, para nós lidarmos bem com o luto. Sei que o tempo é curto, mas o tema é fantástico, né, gente? A gente precisa refletir sobre isso. Mais uma vez eu digo, não tenha medo de educar os seus para a morte. 5 passos que eu quero trazer para a gente aprender a lidar com o luto. É importante saber que o luto traz alguns sintomas, às vezes físicos, emocionais ou psíquicos, e nós não somos uniformes, cada um lida com o luto à sua maneira, mas existem 5 passos que podem nos ajudar a lidar com o luto. Primeiro, tempo. Dê tempo ao tempo. Cada um tem o seu tempo, não se compare aos outros. Ai, padre, eu perdi meu pai, mas a minha irmã já superou e eu ainda estou sofrendo. Claro, não fique a vida inteira na depressão, mas respeite o seu tempo, o seu momento. Chore o que você tiver que chorar, vá ao cemitério, viva o luto, mas dê tempo ao tempo. Não existe um melhor amigo do que o tempo quando se fala de superar uma perda e de elaborar um luto com sabedoria. Dê tempo ao tempo. Agora não fique demais, não dê tempo demasiado. Viva o luto no tempo que você precisa viver e depois recomece. O tempo precisa ser um amigo no processo de superação de um luto, de uma perda. Segunda realidade que pode nos ajudar, que é um passo que o padre quer trazer, reconciliar-se com a realidade, aceitar o luto. Como eu disse, essa estudiosa, se eu não me engano, alemã, suíça, que fala sobre as 5 reações específicas ao luto, eu não me recordo todas, ela estudou, viu, gente? Não é um achismo, é fruto de uma pesquisa de longa data que eu li ontem, muito interessante, diga-se de passagem, que alguns elementos que compõem a reação comum humana diante do luto é a negação. Não, isso não aconteceu, não, isso não pode ter acontecido. Ou a busca de justificativa, ou a busca de culpados. Sobretudo quando é uma morte de alguém jovem, né? A morte não manda recado, uma morte repentina, a gente quer negar, quer procurar culpados, e muitas vezes o que a gente chama de justiça é vingança, né? Tem gente que fala, eu quero justiça, no fundo a pessoa quer vingança, justiça é diferente. Justiça, em primeiro lugar, cabe a Deus. Enfim, aceitar o luto, reconciliar-se com a realidade. Essa pessoa é maravilhosa, quem sabe eu não falei tudo que eu devia ter falado, quem sabe eu não perdoei, mas ela morreu, acabou, humanamente falando. Ela morreu, é duro, gente, mas é real.
A realidade, me perdoe a redundância, é realmente real. Não existe outro caminho para você ser feliz senão a reconciliação com a verdade. A verdade é dura, mas ela liberta. Aceitar o luto, entender que triste, mas aconteceu. Segundo passo importante. Primeiro é o tempo, segundo é a aceitação, a reconciliação com essa realidade, com todo respeito, viu, filho, filha, à tua dor, que eu sei que é tua. Eu não quero dar a receita pronta para o bolo que é teu, né? Mas eu quero te ajudar a refletir sobre essa realidade. Terceiro passo, que pode nos ajudar e que nos ajuda a lidar com o luto, e esse é fantástico, é um ingrediente que não pode faltar, a oração. Gente, como a gente precisa rezar, porque é a oração que vai colocando cada coisa em ordem dentro de nós. É a oração que vai preenchendo as ausências, o vazio que ficou dessa pessoa que partiu. A oração é uma amiga essencial, uma companheira de jornada no processo de superação e de elaboração do luto, com mais assertividade e sabedoria. Reze, transforme a ausência em prece, transforme a saudade em oração, transforme a dor em clamor. Quarto e importantíssimo passo que pode nos ajudar, que nos ajuda a lidar com o luto de maneira sábia, buscar apoio emocional. Estudos muito consistentes também que o padre fazia ontem, mostram que conforme passa o tempo, ter o suporte de amigos e da família faz com que as pessoas tenham menos dificuldade de superar a tristeza de uma dor, de uma perda. Busque apoio emocional, cultive relacionamentos. Tem gente que se isola diante da dor de uma perda, mas essa é a pior reação. Não se isole. Busque conviver com pessoas da família, com pessoas de fora também, que sejam equilibradas, que sejam maduras. Busque conversar sobre outras coisas. A vida precisa continuar. Eu sei que alguém morreu, isso nos mata um pouco, mas por amor a quem está vivo e ficou, a vida precisa continuar. Por amor e respeito à memória dessa pessoa que te queria bem, com certeza, que te queria feliz, a vida precisa continuar. Então busque apoio emocional, isso é essencial. Busque relacionamentos que te sustentem, que te apoiem emocionalmente. Esse é o quarto e importantíssimo passo para que nós lidemos bem com o luto e elaboremos melhor a nossa perda. Agora, o quinto e último passo, que é fantástico, é elaborar essa perda sob um enfoque positivo. O que significa isso, Padre Adriano Zandoná? Elaborar a perda sob um enfoque positivo é guardar positivamente a memória dessa pessoa dentro de você. É guardar, é manter vivo na tua memória aquilo que te dá esperança, como diz a palavra. É guardar o enfoque positivo, aquilo que essa pessoa te ensinou de bom, os valores positivos que você viveu com essa pessoa, os ideais que ela plantou no teu coração, os momentos bons, guarde na memória, elabore de maneira positiva, guardando esse enfoque fantástico, satisfatório dos bons momentos vividos com essa pessoa dentro de você. Mas para você guardar esse enfoque positivo, você precisa também aprender a viver a prática do desapego. Porque tem gente que perdeu, por exemplo, mães que perderam um filho há 15 anos e ainda tem o quarto do filho intacto, cheio das roupas do filho, da uniforme do filho. Não, eu te dou esse conselho, te incentivo, se desapegue. Claro, ter um quadro ali que te remete à memória daquele filho, para você não esquecer, é positivo, mas não precisa ter tudo. Não precisa deixar o quarto intocado, se desfaça disso, doe essas roupas, doe esses pertences, porque é uma maneira de você ajudar o teu cérebro, o teu coração, tuas emoções, entenderem que essa pessoa passou no tempo, mas continua vivo na memória. Como dizia Adélia Prado, aquilo que a memória amou ficou eternizado. Rubem Alves, de uma outra forma, também fala da atividade da memória emocional como aquilo que eterniza a presença das pessoas dentro de nós. Então são 5 pontos, 5 passos interessantes e assertivos que vão te ajudar a lidar com essa perda, com essa dor, de maneira inteligente. Quero passar já aqui para os meus irmãos para nós partilharmos antes de nós rezarmos. Mas, irmãos, eu quero ainda, encerrando, trazer uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque, infelizmente, tem muita gente que se aproveita também da dor humana, da dor da perda, para inserir doutrinas anticristãs na cabeça de muita gente, fazendo com que as pessoas queiram psicografar uma mensagem de quem já morreu. Não caia nessa besteira. Carta aos Hebreus, aliás, capítulo 9, versículo 27. Os homens, os seres humanos, morrem uma só vez e logo em seguida vem o julgamento.
ninguém volta da morte. Morreu, já tem um julgamento particular e no final dos tempos o julgamento universal. Então não queira falar com o teu pai, ir nesses curandeiros da vida, nessas práticas de invocação dos mortos, porque, em primeiro lugar, isso é um pecado grave. Em segundo lugar, isso atrai coisas muito ruins espiritualmente falando para a sua vida. Em terceiro lugar, isso é uma enganação de gente que pode ter até boa intenção, mas que está explorando a tua dor para se sobrepor aí a esse momento de fraqueza e fazer você entrar numa prática anticristã. É uma prática anticristã, gente. Isso não condiz com a fé católica, com a fé cristã. Não busque essas pessoas que vão buscar fazer o teu pai vir dizer, ou tua mãe vir dizer, ou teu filho vir dizer o que aconteceu ou como que ele está. É mentira. A fé e a oração e essa palavra, eu sou a ressurreição e a vida, quem vive, crê em mim, não morrerá, deve consolar o teu coração, na certeza que o Senhor está com essas pessoas e essas pessoas com o Senhor também ofereçam indulgência pela alma dessa pessoa, reze pelos mortos, é uma tradição linda que a igreja nos ensina, a missa, a indulgência, o jejum, o sufrágio pelos mortos, que verdadeiramente é o melhor, é o que de melhor nós podemos fazer por essas pessoas. Sabe, padre, o senhor falando, eu lembrava da parábola do rico e do Lázaro, Sim. Né, onde o próprio Jesus conta a parábola e diz que ninguém vai voltar de lá para avisar ninguém. Claro. Ninguém vai voltar da onde está para vir avisar, dizer, eles que escutem os profetas, eles Claro. que escutem aqueles que anunciam, né? Claro. O Evangelho, né? No nosso caso agora o Evangelho de Jesus Cristo. Mas é o próprio Jesus dizendo, ninguém vai voltar, né? Eles já encontraram a glória, eles já estão na glória de Deus. E eu fico assim, pensando nessas reflexões, quanta gente hoje se culpando, né? Porque uma das fases, né? O senhor falou das 5 reações e lembrou de 2, né? Sim. A negação, a busca da justificativa e muitas vezes depois o sentimento de culpa. Faz né? parte. Sentimento de culpa, de não ter feito tudo que queria ter feito, de não ter... Nossa, mas eu poderia ter feito tal coisa, mudado, eu poderia ter feito isso. Aí eu vou dizer para você... Naquele tempo, naquele momento que aconteceu, havia muito mais informações, havia muito mais situações as quais hoje você não lembra e acaba se culpando até por aquilo que não lembra, né? Claro que nós sempre podemos fazer mais, todo mundo pode fazer mais, mas o mais importante agora, que tudo passou, é abraçar a oração, como disse o padre Adriano, né, buscar o apoio emocional, buscar a oração que transforma a saudade, né, que transforma tudo isso em algo que nos traz paz. E com esse tempo da indulgência, hoje é um dia de buscarmos, de lucrarmos indulgências pelos mortos, né, a porta santa que ainda está aberta nesse ano santo, então você pode fazer aquilo que talvez você não tenha feito até hoje, dar o céu para aqueles que se foram da sua família, amigos, conhecidos. E gostei muito quando o senhor falava, padre, que a pessoa vive na nossa memória, vive nos nossos gestos, nos nossos atos, vive também naquilo que nós aprendemos com ela, quando nós preservamos aquilo que elas nos ensinaram. Isso é muito importante. O meu sogro nos ensinou muito, né? E uma das últimas coisas que ele fez para nós foi devolver o tablet e devolver o celular, o smartphone. Ele quis o celular antigo. Ele disse, isso aí para mim não serve, porque isso aqui está me mostrando coisas que não me levam para Deus, né? Que não me levam para o céu. Eu não quero isso. E devolveu. E disse para o meu marido, porque todos os filhos, né, do seu Zezinho, são todos conectadíssimos, até os netos, né? Todos têm essa facilidade com os meios de comunicação, principalmente esses da internet. E foi um aviso para todos, né? Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você se envolve, o que você está envolvendo a sua vida hoje, né? Não deixe Deus de lado, creia em Deus. O senhor leu aqui o versículo do Evangelho de São João, capítulo 11, o 25 e o 26, mas Jesus termina com a pergunta, né? Crês nisso? Crês na ressurreição, né? Jesus disse, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, viver em Cristo. Vamos colocar a nossa vida em Cristo, viver em Cristo, é tão forte isso. Crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso?
que nós possamos responder hoje juntos, como disse a samaritana: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo, e viver a nossa vida em união com Cristo, viver o amor, a partilha, gastar tempo com o outro, se colocar à disposição. Reescreva a tua história. Muitas pessoas falam para mim: ai, porque eu podia ter feito isso, ai, porque eu vivi isso, ai, porque eu não consegui fazer isso pelo meu pai, eu não consegui fazer isso pelo meu filho. Faça hoje, Deus te dará a oportunidade de viver isso com outras pessoas que precisam disso. Se você sabe como é fazer e amar, fazer isso e amar, faça isso com as pessoas que estão à sua volta. É uma maneira de fazer uma retomada de vida, né, Padre? Sim. Vamos retomar a vida? Sim, tem outras pessoas que querem sentir isso que você queria dar para o seu pai, para sua mãe, né? E eu poderia cantar qualquer outra música agora nesse momento, mas vou passar a bola para o André, que eu acho que ele tem a música certa e a palavra certa para esse momento, para você e para nós nesse momento. Para todos nós que estamos em luto ainda aqui na Canção Nova. Vamos junto. Tantos momentos, tantas histórias. Você foi um anjo que passou tão rápido aqui, mas que marcou com teu sorriso e a sua presença. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos, na alma a esperança. Nos encontraremos. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos, na alma a esperança. Nos encontraremos na eternidade, na glória do Senhor. A saudade bate a porta do coração e as lágrimas vêm. Como suportar a dor e prosseguir quando se perde alguém? Só Deus pra nos sustentar, só Deus pra nos compreender, só Deus pra nos confortar, só Deus para nos manter. Nesse momento, Senhor, como sacerdote eu quero rezar, falado ainda pelos acordes desta linda canção que emociona tanto a cada um de nós. Eu rezo, Jesus, por todos que hoje estão vivendo a dor da perda. Rezo, Jesus, pela família do Samuel, pela sua esposa, sua filha, pela família do Glaucio, da Canção Nova, família do tio Zezinho, do seminarista Tiago. Rezo, Jesus, eu te apresento como sacerdote neste momento, todos aqueles e aquelas que estão sofrendo a dor de uma perda, sofrimento de perderem alguém que amavam, as mães que perderam os filhos, os pais, quem sabe em circunstâncias trágicas, em assassinatos, em acidentes. Te apresento, Senhor, as esposas que tiveram que enterrar seus esposos,
os esposos que enterraram suas esposas, os filhos que enterraram os pais, que ainda não se conformam, essa pessoa que está revoltada, que tem depressão, que tem um ódio de Deus porque perdeu quem amava, essa filha que perdeu o pai, Senhor. Eu te apresento, consola esses corações, Jesus, cura esses corações, levanta os caídos agora, diante da dor da perda, diante da inconformidade. Senhor, renova a nossa fé, aumenta em nós a crença na ressurreição, aumenta em nós, Senhor, a crença na ressurreição dos mortos, que nós nos sustentemos em Ti, Jesus. Toca essa pessoa que está chorando agora, Senhor, está desesperada, consola esse coração, levanta, Senhor, os caídos, levanta aqueles inconsoláveis, os console com a Tua graça, com Teu Espírito, visita os corações. Hoje Jesus visita também o coração de pessoas que dizem que estão com medo da morte, medo de morrer, medo de ser visitado pela morte em sua família mais uma vez, já que foram tantas perdas neste ano. E você diz, mas foram tantos da minha família, foram tantos conhecidos, eu já não sei mais como suportar tamanha dor. Hoje Jesus visita, levando consolo à sua alma, ao seu coração, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eles passaram para a verdadeira vida, creia nisto. Creia nisto, tenha fé em mim. É o que Jesus hoje diz a você. Hoje Jesus vem resgatar a sua dor, hoje Jesus vem enxugar a tua lágrima, dizendo que a tua lágrima, ela não é perdida, ela é transformada. Então ofereça pela salvação das almas, ofereça o seu sacrifício de amor, transforme tudo isso em oração, colocando tudo e consagrando a todos ao coração de Deus. Entrega esta pessoa a Deus. Acredite em Deus, tenha fé em Deus. E creia, esta pessoa que você tanto ama, você não simplesmente amava, ainda ama, ela está no coração de Deus, ela está na glória de Deus. Deus está curando muitos corações machucados, muitos corações dilacerados pela dor. E hoje Jesus está restaurando esses corações dilacerados. Louvado seja Deus, porque o seu coração está sendo curado, restaurado pelas mãos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Deus põe no meu coração uma pessoa que ela tem por costume e por fé acompanhar o Sorrindo para a Vida todas as manhãs. E hoje, quando o padre começou, nós começamos a nossa oração, quando você viu que o tema era a morte, você pensou, eu vou mudar de canal. Não quero lidar com isso hoje. Deus está tocando no teu coração. Ele conhece essa perda recente que você teve e esse medo que você tem da morte. Fique tranquilo, Ele é o Senhor da vida. Ele mesmo disse, é o Senhor da ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Crê nele e sua vida vai ser bem vivida. Se você tem medo da morte, é porque você sabe que você até agora não tem vivido bem a sua vida. Mas esse é um começo, é um recomeço. Comece agora a viver bem sua vida. Mirem aí as partilhas que aí estão chegando. Nós temos muitas pessoas aqui participando conosco, deixando pedido de oração também pelos entes queridos que já faleceram. Aqui a Luma D'Agostini, de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Ela pede oração pela recuperação da Maria da Penha, que é a mãe dela. Também pelas almas do Aguilar Lopes, Maria Luzia de Lopes, Argemiro de Agostini também são seus entes queridos já falecidos. Adriana Borges, ela pede pela alma de Maria Tereza Dias Moreira, que faleceu ontem, será sepultada hoje às 4 horas, estaremos unidos em oração. A Jaciara de Itaúna, ela diz que gostaria de pedir oração para o meu pai que está hospitalizado, José Gonçalves, pelas almas também de Piedade Gonçalves Campos, Quirino Gonçalves Campos, Davi Gonçalves Campos, todos eles da família. Muita gente aqui participando conosco, nosso tempo é curtinho para comentar, mas sabe que estamos unidos em oração. Pode ter certeza que a nossa oração
nos une neste dia de finados, que você possa também rezar por todas as almas do purgatório, as almas mais esquecidas. Reze pelos seus entes queridos, mas também por aquelas almas que muitas pessoas não rezam. É a nossa parte como cristão fazer essa oração para essas pessoas também. E que você ajude a Canção Nova a levar essa paz, esse amor a tanta gente. Hoje no Santuário do Pai das Misericórdias, todas as missas serão jubilares, você pode participar, ainda temos 6 missas para acontecer até a noite de hoje, né? Às 10, ao meio-dia, à 1h30, às 3 da tarde, às 6 da tarde e às 8 da noite. Venha rezar, venha participar. E ajude a Canção Nova a levar essa mensagem de fé, de esperança e de ressurreição a tanta gente. A Canção Nova precisa da sua ajuda. Se ela não precisasse, nós não precisaríamos pedir. E aqui neste mês de novembro, a nossa promoção especial, o seu algo a mais. Você dá o seu algo a mais e recebe muito mais, né? São 5 pregações exclusivas para quem contribuir com R$25 no boleto extra. Tem o seu boleto do mês, mais o boleto extra. E nesse boleto aparece esse padre aqui tão... Parece que eu conheço esse padre. Conheço de algum lugar, né? Padre Adriano Sandoná, a sua pregação é uma das que poderão... É o conteúdo inédito, né? São 5 pregações, dentre elas uma inédita, somente para você, sócio, que nos ajudar nessa ação fantástica, uma expressão de amor, para que a Canção Nova continue levando essa força de ressurreição e feche o ano sem dívidas, né? Então está aqui, pregação feita com muito carinho, falando sobre a misericórdia encarnada na tua vida, na tua família, também tendo em vista que dia 20 é o encerramento do ano da misericórdia. O padre falou sobre isso. Então, essa é uma pregação inédita do Padre Adriano Sandoná, mais outras 4 pregações para você que ajudar com boleto extra no valor de R$25. Vamos ajudar a fechar a campanha, o projeto Dai-me Almas. O mês de outubro, nós chegamos a 77%, né? Faltou-nos 23%. Precisamos nos unir pela evangelização e levar 100% do amor de Deus pelos canais que a Canção Nova mantém, rádio, televisão, internet, editora e tantas outras formas que a Canção Nova usa para evangelizar. Uma delas também é a Faculdade Canção Nova. Por que não ensinar o seu filho, dar a ele uma instrução que também vai além do conhecimento científico, mas que também ajuda o seu filho na caminhada de fé, ajuda o seu filho a trilhar a fé. A Faculdade Canção Nova oferece 4 cursos: filosofia, rádio, TV, jornalismo e administração. É uma faculdade confessional, fala das coisas de Deus também. Então, entre em contato conosco, fcn.edu.br, se inscreva para o vestibular até o dia 4 de novembro. Até sexta-feira, as inscrições abertas para o vestibular. Prova dia 12 de novembro, participe conosco. É uma faculdade particular, Padre Adriano. Porém, ela tem preços bem acessíveis para as pessoas, além de oferecer bolsas de estudo. Então, venha estudar com a Canção Nova, venha evangelizar com a Canção Nova, vamos construir esse mundo de amor. Padre, o senhor pode nos dar a bênção? Claro, claro. Só dizendo que você pode acessar cançãonovaplay.com/promoção para saber mais sobre essa promoção aqui e ajudar. Ajude a Canção Nova, gente. A gente precisa continuar evangelizando, mas sozinho a gente não consegue. Ajude, recrute mais pessoas para nos ajudar também, para que essa obra não pare, porque a evangelização e o amor de Deus precisam continuar sendo transmitidos e levados a tantos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, tua vida, tua família, sobre esse dia especial, que não é um dia de tristeza, mas é um dia de esperança na ressurreição. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Unidos pela evangelização, vamos juntos levar o amor de Deus, a esperança, a fé na ressurreição. A saudade bate a porta do coração e as lágrimas vêm. Como suportar a dor e prosseguir quando se perde alguém? Só Deus pra nos sustentar, só Deus pra nos compreender, só Deus pra nos confortar. cançãonovaplay.com. Assine já!